Olá, boa noite. Eu sou Cláudia Maria Duarte, engenheira e fundadora do NESUL, o Núcleo de Engenharias do Sul. Hoje, o nosso papo de domingo, nós vamos estar falando sobre empreendedorismo feminino. Estou aqui com alguns participantes do NESUL, com a engenheira Daniele Ramos, com o engenheiro André Souza Rodrigues e com a bióloga Karen Silva. Sejam todos muito bem-vindos. E o tema é empreendedorismo feminino. As mulheres no mundo inteiro, elas conseguiram várias conquistas. Entre elas, o empreendedorismo feminino, tanto da forma de definição, de criação de serviços, ou também atuando em empresas com cargos de liderança. Com essa introdução, eu gostaria de saber dos nossos participantes, engenheiros e empreendedores, com a Daniele, o que ela entende do empreendedorismo, qual a sua experiência e contar um pouquinho, né, do seu currículo profissional. Isso vai passar para todos, o André, a Karen, com relação ao empreendedorismo. Lembrando que empreender é identificar problemas. E a partir dessa identificação de problemas, nós criamos soluções. Daniele, André, vou dar a palavra para a Daniele, a ordem alfabética é o André, porém vou dar a palavra para a Daniele como empreendedora feminina, ok? Ok. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Daniele Ramos, eu sou engenheira civil. Na minha formação, eu fui convidada várias vezes a empreender. O que eu entendo, para não acabar sendo muito extensa, o que eu entendo, a minha visão sobre empreendedorismo, ela foi se modificando ao longo do tempo. Inicialmente, durante a faculdade, eu via a questão do empreendedorismo como uma coisa distante, como uma situação onde eu não entendia exatamente o que era. Com o tempo, eu fui modificando a minha visão através de contato com outros profissionais, através de situações que eu fui inspirada e incentivada a empreender. Hoje em dia, a minha visão, eu ainda acho que ainda está em processo de aprendizado com relação ao empreendedorismo. Porque o empreendedor, ele precisa ser uma pessoa que ele identifica, como a Cláudia falou, ele identifica o problema e ele se coloca, eu vejo o empreendedor como se colocando a solução, de pronto a solução, através de um serviço que ele ofereça. Por exemplo, eu sou engenheira, eu faço projeto. De repente eu encontro alguém que precise de um projeto. Eu, como empreendedora, tenho condições de oferecer para ele um projeto, um orçamento, uma supervisão de obra, uma reforma, fazer um orçamento para uma reforma e executar um serviço. Isso dentro da minha área de atuação. Da mesma forma que eu, como empreendedora, eu vejo essa questão, digamos assim, meio que latente de encontrar soluções, quando eu encontro alguns profissionais que precisam de uma determinada consultoria. E eu tenho, enquanto empreendedora, a experiência, a expertise para oferecer aquela consultoria em relação àquilo que aquele profissional, colega, precisa. Então, eu, hoje em dia, enquanto empreendedora, eu entendo que nós, profissionais, nós, empreendedores, primeiro, a gente precisa ser proativo em relação às demandas que a gente encontra no decorrer da nossa vida, no decorrer dos nossos relacionamentos, no decorrer do nosso network. E aproveitar as oportunidades que assim surgirem, aquelas oportunidades até muitas vezes de prontidão que surgem, e muitas vezes a gente tem que se colocar proativamente como solução para essas demandas. Então, eu acho que seria essa uma visão, mas ainda está em processo. Vai lá. E também essa questão, né?
Você falou, contou essa história no início de entender esse empreendedorismo, mas sim também o empreendedor, independente, feminino, masculino, tem que ser persistente. Eu acredito que sejam algumas características. Também quero escutar um pouquinho do André e da Karen. Agora eu vou passar a palavra para a Karen, né, seguindo essa questão do empreendedorismo feminino, mulheres, e depois vou até trocar aqui, o André, a questão, né, da ordem, porque eu quero te ouvir um pouquinho, né, o teu entendimento em lidar com mulheres empreendedoras, a tua visão masculina com relação a isso, né? Então, assim, ó, ser persistente, criativo e também inovador. Não existem características principais, do meu ponto de vista, para o bom empreendedor. Passando a palavra para ti, Karen, escutar um pouquinho, você é empreendedora na área ambiental, né, bióloga, já há um certo tempo de formação, então entender, né, o teu entendimento com relação ao que nós estamos comentando, o tema, né, e com relação aproveitando o leque, né, da explicação da Daniele. O empreendedorismo, para mim, está intimamente ligado, sim, às histórias das mulheres, já que estamos conversando sobre empreendedorismo feminino. Né? Empreender significa gerir projetos, né? A gente elabora um projeto e a gente executa esse projeto. O empreendedorismo feminino é quando as mulheres elas tomam a frente de negócios e de empreendimentos, elas dominam determinados mercados. E o empreendedorismo, eu falo muito assim, que salva a vida de mulheres. Porque se a gente for para verificar a história, a gente entende que as mulheres não podiam ter o voto, as mulheres não podiam estudar, e as mulheres elas precisavam de autorização dos maridos, dos homens, para fazer tudo. Então, quando os maridos foram para a história, né, que foram para a guerra e não retornaram, as mulheres começaram a fazer, cara, como é que eu vou conseguir sustentar o meu lar, os meus filhos, né? Então, elas começaram também a usar aquilo que sabiam, que era as tarefas do lar, as atividades domésticas, a fim de conseguir recursos para suprir as necessidades de casa, né? Então, assim, a gente vê muito na história homens que projetaram um avião, que formaram o primeiro engenheiro, o primeiro homem a se formar em medicina, e nós não vemos mulheres. A gente está vendo mulheres agora em sociedade, como empresárias, empreendedoras, agora, né? Do século XVII para cá. Então, é recente. E, mesmo assim, as mulheres, com essa bagagem de história, essas lutas, ainda sofremos preconceito no mercado. O empreendedorismo, as mulheres... Eu andei até conversando com algumas pessoas, amigas e familiares, sobre o que era empreendedorismo feminino para essas pessoas. Muitas me falaram o seguinte, que eram patrimônios, como se fosse venda para mulheres. Né? Então, empreendedorismo feminino para mulher é quando você tem uma loja, por exemplo, de vestuário, de estética, e vende para mulheres. Só que o empreendedorismo feminino não é só isso. Embora nós mulheres focamos, assim, estamos mais focadas, entre aspas, nesse grupo, e, por outro lado, os homens são mais focados na questão da construção civil, indústria, fabricação, né? Então, assim, há um desequilíbrio entre dois setores. Então, a gente tem que muito observar o empreendedorismo feminino em qual ponto, né? Em qual segmento, em qual setor. E eu penso muito assim. Não, com certeza. E ótimo esse teu levantamento com relação ao segmento, né? Os segmentos que nós verificamos hoje do empreendedorismo da mulher, feminino, né? Seria a questão da beleza, alimentação, né? Essa questão da estética e moda. São os três principais segmentos com relação. E uma questão muito importante que eu levantei também, né? O empreendedorismo feminino, quando a gente fala empreender, o empreendedorismo, imagina-se empresas de grande porte. Mas não. As menores empresas, ou seja, do empreendedorismo, quando falamos segmento, moda, beleza, né? Alimentação, não precisamos definir marcas aqui, né? Nem de citar, vamos dizer assim. Mas nós vemos muitas mulheres trabalhando, vendendo essa questão da beleza, iniciando a empreender, né? A questão do empreendimento. E entender, como você disse, né? Na Primeira e Segunda Guerra, os homens foram guerrear e não retornaram. Então, as mulheres, de alguma forma ou outra, tiveram que se comprometer em fazer algo, né? Para as suas famílias, para seus filhos, né? Sua casa. Então, o ato de empreender. Mas mesmo o empreendimento de segmentos menores,
eles são muito importantes para a nossa economia, né? E isso é um ponto importantíssimo. André, com relação a essa questão que nós estamos conversando, né? Dos segmentos, do empreendedorismo, mulheres, você como engenheiro, né? Nós colegas, como que você vê as mulheres no seu dia a dia, no ambiente de trabalho, ou as suas parcerias, ou até mesmo dentro da família, com questão ao empreendedorismo? Qual a primeira lição vista, vou dizer assim, de um homem com relação à mulher empreender? Certo. Sobre o empreendedorismo, você empreender é sempre um desafio. É necessário você estar identificando as necessidades das pessoas, porque eu entendo como empreendedorismo como você atender a uma necessidade do próximo. E o que eu tenho observado muito, tanto no empreendedorismo quanto no próprio mercado de trabalho, é um crescimento muito grande da presença feminina em cargos importantes de liderança, gerências, coordenações. Então eu percebo, sim, que esse crescimento muito grande da presença feminina no mercado de trabalho. Uhum. E sim, um dado bem relevante no LinkedIn mesmo, né? O que ele diz? Durante a pandemia, 41% do aumento, houve 41% do aumento do empreendedorismo feminino no Brasil. Então, vale muito essa questão de empreender, do que você cita, né? Buscar fazer algo, fazer um diferencial do empreendedorismo. Com relação a essa questão, né, eu vou perguntar para vocês a importância com relação ao empreendedorismo feminino, né? Nós sabemos que, como eu citei há pouco, o empreendedorismo não somente grande porte, mas empresas micro e pequenas mexem com a economia do país, esse empreendedorismo, né? E não somente ele é interessante, o empreendedorismo, a importância, para a questão, uma questão assim da mulher individual, né? Dela estar sendo inspiração e autoconfiança, mas a importância das por diversos fatores. Eu gostaria de escutar a Karen, você é a mãe como eu, né? Então, além de ser um desafio, há uma importância nessa questão da experiência. Eu gostaria de escutar de você, nesse momento, a importância do empreendedorismo, a sua visão com relação a várias parceiras empreendedoras, e o desafio como mãe com relação à maternidade para uma empreendedora. Gostaria de escutar com relação a essa questão. A importância do empreendedorismo é o fato de eu conseguir se manter no mercado como pessoa jurídica. Talvez se eu ainda fosse CLT, eu não conseguiria trabalhar fora de casa por conta que eu tenho um filho. Então, o empreendedorismo, como eu sempre falo no início, né, salvou minha vida, sim, está salvando até hoje, porque é da onde eu tiro a fonte de renda para conseguir, junto com meu esposo, a sustentar o nosso lar, né? E o empreendedorismo me permite a questão de gerir o meu tempo. Então, isso é muito importante para mim. Se eu trabalhasse fora, eu teria que cumprir uma carga horária de 7 da manhã às 6 da noite. Então, atualmente, eu trabalho por agenda, né? Reuniões organizadas, vistoria em loco também, por agendamento. Então, eu consigo... Meu filho tem 1 ano e 9 meses. Então, só eu e meu esposo. Então, já viu... bem novinho, né? 1 ano e 9 meses, bebê. Novinho, e quando eu engravidei, eu sofri muito preconceito, inclusive, porque me perguntavam assim, como é que você vai dar conta? E eu não parei de trabalhar. Antes mesmo, 3 dias antes do meu parto, eu não parei, eu estava trabalhando, e quando meu filho nasceu, um mês e um pouquinho depois, eu já estava na também. Falar que é fácil, não é, mas também para quem tem um objetivo na vida, consegue, né? Que é o meu caso. Eu acho que não existe um ser mais forte do que as mulheres quando tem um objetivo e um foco determinado. E os principais desafios nessa questão do empreendedorismo é eu ser levada a sério, digamos assim, né? Até mesmo por causa da minha experiência, eu gosto muito de sorrir, eu tô um pouco séria assim, mas eu gosto muito de sorrir, eu gosto muito de recepcionar as pessoas, eu gosto muito de conversar com pessoas de diferentes idades, homens, mulheres, não importa. Eu gosto muito de conversar. E acaba que eu preciso, no meu corporativo, já que os clientes são a maioria homens, e no mundo da consultoria ambiental, as maiorias dos diretores são homens,
acaba que eu preciso ter uma postura mais fechada, mais imponente e mais objetiva. Porque se eu sorrir muito, muitas vezes parece que eu estou dando uma brecha para o homem me convidar para falar no WhatsApp ou para me chamar para tomar um café. E esse tipo de comportamento eu não tolero. Então, as pessoas, os homens, principalmente, eles precisam saber separar o que é negócio e o que é vida pessoal. Eu sou uma mulher de negócios, então estou para tratar negócios e resolver problemas, né? E quando querem falar de outros assuntos, a gente precisa ser grossa muitas vezes, né? Para ficar só no quesito profissional. E não é fácil ser mãe, empreendedora, da área ambiental, porque são projetos bem complexos muitas vezes. E, como eu falei, eu sou mãe praticamente, sou meu esposo, né? Nós não temos rede de apoio, meu filho não está na creche ainda, e eu consigo dar conta, porque eu tenho meus horários bem definidos, bem organizados, e, como eu falei, para quem tem um objetivo, não existem tantos sufocos assim, né? Então, se onde eu quero chegar, eu estou percorrendo esse caminho para chegar onde eu quero. Que bacana, que história bonita. É como nós dissemos, persistência, criatividade e inovar, né? E, além de tudo, ter essa determinação, essa garra, né? Tu estavas comentando, e eu vou te confessar que eu lembrei da minha situação. Eu também, na minha época que eu tive a minha filha hoje tem 15 anos. Quando eu engravidei da Vitória, é o nome dela, eu estava fazendo um doutorado, eu trabalhava em 2 horários, né, de 2 empresas, e à noite ainda dava aula. Eu chegava em casa e ia ainda trabalhar na minha consultoria, porque eu estava na época criando uma empresa consultoria. Então, assim, ó, você dizendo que a gente faz, né, a gente tem uma força, realmente, é complicado a questão da maternidade, principalmente depois que tenho filho, eu tive também um mês e pouco, depois tive que retornar, porque eu tive a licença maternidade de um local que eu trabalhava, mais as demais atividades, tinha que dar conta. Então, das demais atividades, eu não tinha como conciliar com a minha licença maternidade. Então, era como se eu não tivesse em uma sim e as demais não. Então, assim, a minha filha tinha um mês e pouquinho, eu também tinha que sair para trabalhar. Então, assim, é um período da mulher que é de muitos desafios. Mas hoje, vendo a minha filha criada, saudável, inteligente, independente, eu vejo como valeu a pena, né? E vale a pena. Então, vendo você comentar sobre isso, me fez lembrar, né, o que eu também passei, uma forma positiva, é um desafio muito grande. Passamos por preconceito, sim. Imagina uma engenheira de obra, né, grávida, com barriga, trabalhando. Quando crescer, como é que vai ser? Ela vai se afastar? Então, assim, são vários desafios e vários questionamentos, né, que nós passamos com relação a esta evolução, né, de ser uma mãe profissional e empreendedora. Dani, voltando a você, Daniele, com relação à importância do empreendimento feminino, né? Eu sei que você não é mãe, mas convive com demais mulheres, né, que estão juntas trabalhando, empreendedoras. Queria ver a tua opinião com relação ao que nós estamos falando em relação a essa importância do empreendedorismo. Para mim, a importância do empreendedorismo feminino com relação a nós mulheres, né, como a própria Karen ela falou, né, ao longo do tempo a gente teve a nossa necessidade, seja garantir o sustento de casa, e muitas vezes essa saída aí é pelo empreendedorismo. E uma coisa que faz toda a diferença no empreendedorismo é a nossa rede, aonde a gente está, com quais pessoas a gente se une, seja para desenvolver um projeto. Eu desenvolvo, acho que eu tenho uns 3, 4 projetos, aonde eu tenho mulheres do lado. E isso, para mim, faz toda a diferença, porque, querendo ou não, nós mulheres, a gente tem um trato diversificado. A gente tem uma atenção maior em relação a como a gente atende as pessoas, mas também a gente tem um trato diversificado em relação às nossas parcerias. E isso eu acho que faz toda a diferença, porque quando a gente desenvolve algo, muitas vezes sozinha, e a gente não tem alguém do lado, faz falta essa parceria. E seja na parceria da vida, ter alguém do lado que te incentive de alguma forma, vai te ajudar.
porque isso dá um gás maior para a gente. E às vezes a gente precisa disso. Infelizmente, a nossa sociedade às vezes nos trata muito mal. Os nossos colegas na engenharia nos tratam muito mal. E aí, quando a gente vai para o mercado, a gente acaba sofrendo dentro do mercado preconceitos, ideias limitantes em relação ao nosso potencial. Então, quando a gente chega em um local de parceria, num local onde a gente se une em prol de um objetivo, mas a gente olha para o outro e dá força para o outro, a gente se renova junto com essa força, porque não é só eu incentivando alguém, muitas vezes vai ser alguém me incentivando. Então, acho que no empreendedorismo feminino, você ter parcerias que te ajudem, que te apoiem, ao mesmo tempo que te inspirem, vai te ajudar a renovar as tuas forças em relação às ações que tu precisa implementar, em relação a como tu vê o teu projeto e, ao mesmo tempo, como tu quer melhorar esse teu projeto. Então, acho que faz toda a diferença a gente praticar o empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, ter uma boa rede, boas parcerias. E, ao mesmo tempo, também a gente tem que escolher esses lugares, escolher esses parceiros, essas parcerias, para que a gente possa preservar a nossa individualidade, mas fortalecer também a nossa individualidade empreendedora, a nossa visão empreendedora e, ao mesmo tempo, se fortalecer enquanto profissional. Eu acho que, para mim, isso é muito importante. As redes, as parcerias, né? E também eu acredito que seja bem importante a transparência nessas parcerias, né? Trabalhar e as mulheres se unirem. Mas eu sou a favor também do equilíbrio dos homens. Karen falou sobre o marido, a parceria do marido, né? Eu também, o pai da minha filha, meu marido, eu tive uma parceria incrível. Com certeza, ajudou muito no desenvolver, né, na evolução do meu processo, que isso é importantíssimo, né? Voltando à questão dos desafios, tá? Existe preconceito, existe desigualdade, ok, né? Nós falamos sobre a maternidade, como sempre, um desafio. A Karen trouxe um exemplo, né, real da vida, né, dela, a vida real. Eu trouxe um exemplo que ocorreu comigo também, que não muda, né? Como a gente diz, filhos nascem, a mulher trabalha e a mulher retorna para o ambiente de trabalho. E muitas vezes, quem eu acompanho, e falando de mim, meu autoconhecimento, nós voltamos mais evoluídas e mais responsáveis, mais ainda do que somos. E a sensibilidade muito mais aguçada. Então, isso é importante. Por quê? Porque não somos mais nós. Não somos sozinhas. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós temos agora pessoa, né, um filho, uma pessoa que depende de nós. Independente da presença do marido, né, estar junto também. Mas nós, como mães, temos muito aquela questão da proteção. O homem é o provedor, a mulher a protetora, né? Mas graças a Deus que essa mentalidade da mulher evoluiu muito e avançou. Ela não quer mais ficar em casa. E se definir ficar em casa, está tudo bem. Eu conheço pessoas que se sentem muito bem cuidando da sua casa, cuidando da educação dos seus filhos, né? Educando, que está tudo bem. O mais importante é mulheres se sentirem bem, né? Estarem bem consigo mesmas e com o que estão fazendo, com as suas opções, com as suas escolhas, tá? Então, assim, ó, desafios. Cobranças relacionadas à família é um desafio, né? E a questão dos serviços domésticos é um desafio, porque todas as mulheres que trabalham, quando retornam para casa, elas têm que ter ou alimentar a família, preparar a alimentação de uma família, ou um cuidado, né? Ou a educação do filho, sentar, fazer a lição, cobrar a lição, colocar um filho para dormir, né? Dar atenção ao marido. Então, assim, é uma rotina diária, eu digo assim, que a mulher sai do trabalho, volta para casa e que horas que essa mulher dorme? E muitas dependem de si mesmas, são mãe e pai dentro do seu ambiente
né? Dentro da sua vida, da sua realidade, né? E isso atrapalha e impede a mulher de exercer empreendedorismo, né? Então, André, com relação a esses desafios, cobranças relacionadas à família, maternidade, serviços domésticos, como que é o entendimento com relacionado à sua criação? Entender um pouquinho mais a tua visão e o futuro, né? Quando você se ver numa família, como que vai ser o entendimento com relação a esse equilíbrio da mulher empreendedora? Uma boa pergunta. Ah, Te coloquei na saia justa, né? é, bom, em relação à minha figura, é claro, o que eu busco e o que eu me preparo é para ser um pai capaz de prover e oferecer uma escolha para minha futura esposa aí, se ela vai decidir, se ela vai querer trabalhar ou não, se ela vai querer ficar em casa ou não. Então, eu tenho com muita clareza a respeito da minha decisão. Agora, a respeito da minha futura esposa, aí é uma decisão particular dela, do que ela vai se sentir realizada, se vai ser sendo uma dona de casa ou empreendendo, exercendo uma carreira. Então, é algo muito individual e particular de cada indivíduo. Então, da minha posição, vai ser uma postura de apoiar a decisão dela. Ok, ótimo. Não seria diferente a tua resposta, que eu já imagino, né? E outro item, gente, que eu vou estar levantando aqui é desigualdade salarial, né? Mulheres ganham 80% em relação à remuneração que os homens recebem, desempenhando as mesmas funções. Como é que vocês veem essa questão da desigualdade salarial? Mulheres, Karen e Daniele. Eu acho um absurdo. Eu não tolero isso. Na verdade, dentro de empresas, raramente um homem vai falar quanto é que o diretor Já raramente. aconteceu com você, vamos dizer assim, nesse sentido, a questão da pergunta? Como você vê, já aconteceu? Você tem colegas que você viu na mesma função, desempenhando a mesma função, mas com essa desigualdade salarial? Como é que é, né, no dia a dia da área de atuação, na sua e na Daniele? Pronto, na minha, vou falar um pouco como empreendedora. Eu percebo que a maioria dos meus clientes são homens e também a maioria dos diretores que já trabalham nas empresas também foram homens. Eu percebo que quando um cliente é homem e vê que eu sou mulher, estou exercendo o mesmo serviço que uma pessoa que ofereceu o serviço anterior era homem, ele vê como mulher e quer fazer um serviço mais barato. Só porque é mulher. E nas empresas eu percebo que existe desigualdade salarial entre mulheres também, né? Dependendo de acordos que eles fazem, dependendo também do grau de escolaridade e tudo mais. E com homens da mesma forma, né? O homem, por ser homem, ele acaba muitas vezes sendo levado como uma pessoa que tem mais conhecimento, mais capacidade que uma mulher, e não é isso que acontece, né? A mulher ou o homem, diferentemente, cada um tem por competência e habilidade, né? As formas de contratações. E agora, como eu sou empreendedora, eu faço muito bem o cálculo, estipulo muito bem o valor e eu determino, é isso. Se não, ok, o meu valor é esse. Tu sabes que eu fiz esse questionamento. Com certeza, igualdade salarial ninguém quer, mulher não quer, né? Nós sabemos que as culturas muitas vezes são diferentes, né? Dependendo da região, dependendo do ambiente, do país, isso existe, né? Diferença cultural. Até eu escrevi outro dia um artigo sobre essa questão da diferença cultural, que eu acho muito interessante e é bom a gente estar sempre frisando essa questão, né? Mas assim, ó, com relação, né, a essa desigualdade dentro do ambiente corporativo. Uma amiga, um dia conversando, ela me disse assim, nossa, passei por um processo seletivo, consegui a vaga. Eu disse, nossa, que ótimo, que bom, realmente, você é muito boa no que você faz. Ela disse, mas depois eu conheci um dos candidatos, por coincidência. Eu disse, sim, ela, sim, ele ficou em segundo lugar e, por coincidência, tinha uma outra vaga que aproveitaram ele. E na conversa com esse candidato, que se tornou um colega, ela disse que ele perguntou, na sua entrevista, você negociou o valor oferecido da pretensão salarial?
E ela disse assim: não, comigo não teve isso. Perguntaram a pretensão salarial e que a empresa poderia pagar X. Para ele foi negociado. Então, assim, ó, nós entendemos que se é para mulher, por que não para homem? O homem parece que consegue falar de valores mais fácil, vamos dizer assim, o entendimento com homens. E na tratativa de valores, eu estou falando isso porque você comentou sobre a questão dos valores, né? De definição dos seus valores, né? Na hora de passar para o seu cliente. Então, eu vejo muito essa questão conversando com outras colegas engenheiras empreendedoras, né? Essa discussão de valores com homens é negociado, com mulheres, às vezes, é aquilo ali, né? E não tem aquela negociação. Como tu vê essa questão, Daniele? Contigo acontece isso também? Já aconteceu? Tá, vamos lá. Comigo, eu já tive tanto a questão de estar sendo entrevistada numa empresa e depois, ao longo da atividade, da jornada de trabalho, descobrir que, por exemplo, eu tinha o mesmo cargo que o fulano e eu ganhava X e o fulano ganhava mais do que eu. E eu encontrei, infelizmente, essa situação, vivi. Na época, eu era, tipo assim, muito nova e eu não entendia nem como é que funcionava isso. No geral, o que eu vejo, depois de muito tempo acabei vendo com os profissionais de engenharia, é que muitas vezes a gente não tem esse entendimento que mulheres e homens têm, até por conta de lei, de ganhar a mesma coisa. Nos últimos anos é que essa questão da igualdade tem batido cada vez mais forte, tem sido pareado cada vez mais forte. E com relação às negociações, hoje em dia, trabalhando essa questão empreendedora, eu consigo chegar no momento de discutir, de negociar. Eu tenho uma parceria com uma construtora que tudo quanto é projeto, ele vai orçar o projeto e vai falar assim, dá para a gente fazer por quanto? Dá para a gente fazer por X. Aí às vezes ele fala assim, não, mas não dá para a gente aumentar um pouquinho isso, porque a gente vai ter várias atividades para fazer. Ou então vice-versa, eu digo para ele assim, olha, é melhor a gente aumentar isso, porque tem outras coisas para a gente fazer. Então, essa questão de negociar, eu também vejo que é uma questão de maturidade profissional, porque muitas vezes, lá atrás, eu também não tinha o hábito de negociar. Eu vim ter um hábito de negociar de 2, 3 anos para cá. Eu já pego, sento na mesa de negociação e negocio. E eu negocio de pau a pau. Então, vai muito também da questão da maturidade profissional, a questão da visão do profissional, que muitas vezes a gente não tem essa visão. Eu posso negociar? Muitos profissionais não têm. Depois que eu tive, né, a rede de networking, eu comecei a conversar com vários profissionais. E aí fui descobrindo essas questões que ficam nas brumas. A gente não entende muitas vezes. E a gente acaba descobrindo no decorrer da atividade que a gente pode negociar, que a gente tem o direito de negociar. E hoje em dia, com a internet, a gente encontra várias histórias. Eu quero levantar um pontinho aqui, que eu assisti um jornal, por exemplo, essa semana, falando sobre a questão da natalidade na China. Está invertendo o número de pessoas querendo ter filho, principalmente o quê? Acontece que as mulheres não têm rede de apoio, e aí elas optam por conta de escolher a sua carreira. E aí elas evitam a questão da escolha de ter filhos. Então, por exemplo, nós mulheres, nós temos várias situações que acabam nos obrigando a ter uma postura. Por quê? Porque a gente não foi ensinada a isso. A gente não foi ensinada que a gente podia negociar. Muitas vezes, a gente aceita aquela situação por conta de não saber que pode negociar. Aí tem a questão de ter filhos. Por exemplo, tem mulher que vai na entrevista e a entrevistadora pergunta para ela, ou o entrevistador pergunta para ela se ela vai ter filhos. E a mulher se sente totalmente invadida. Eu vi já várias mulheres comentando que elas se sentem invadidas em relação a isso. Coisa que não tem na entrevista do homem. Então, são várias situações que, infelizmente, as mulheres ainda passam que mostram que não há uma equidade no sentido de tratamento.
E eu acho que isso também acaba passando para a questão também da negociação. É como se a gente não tivesse o direito de negociar, e muitas coisas são impostas a nós. É isso, obrigada. Mesmo, verdade, né? Os direitos de negociar. Mas que bom que temos também questões positivas, né? Isso é importante. O empreendedorismo feminino veio para ficar na Primeira e Segunda Guerra, como foi comentado aqui dentro, né? Aqui nesse papo de domingo. Muitas mudanças positivas, né? O fortalecimento, tantas mulheres em lideranças de grande empresa, isso é uma conquista incrível, né? Então, eu gostaria de escutar dos três, para a gente ir finalizando, né, esse nosso papo de domingo de hoje sobre esse tema incrível e que dá margem para tantas conversas, tantas ideias, né, que é o empreendedorismo feminino. Eu queria que vocês passassem para o nosso público, né, que são mulheres também, muitas mulheres engenheiras assistindo, ou quem está começando, né, nessa carreira da engenharia, ou futuras mães também, vamos dizer assim, como um todo, né? Essa questão, conselhos dos três, eu gostaria de escutar, e também uma mensagem positiva para quem está empreendendo, está iniciando o empreendedorismo. Vai lá, André, começa contigo. Bom, pessoal, minha mensagem é: para quem decide empreender, é uma estrada, uma carreira cheia de desafios. Não é fácil, mas com trabalho duro, dedicação, tudo é possível. Então, não desistam. Não desistir, isso mesmo. Obrigada, André. Karen, Daniele, é a que vai na frente. Vai lá, Karen. Gente, eu falo que a mesma coisa que o André falou, não desistir, é um caminho bem árduo, tanto a questão do empreendedorismo, quanto a questão de a mulher se manter no mundo profissional, como engenheira, como bióloga, como gestora, independentemente de qualquer que seja a profissão. E um ponto bem importante, não desistam da sua vida. Se você deseja ser mãe, não desista de ser mãe por conta de profissionalismo, porque emprego é rotativo, acontece algo fatal com você, você se vai, o emprego fica, você é substituível, e não é isso que acontece nos lares, né? Então, graças a Deus que eu sou mãe, eu digo, né? O meu filho mudou muito a minha percepção de mundo, é o que me deixa mais forte, é o que me deixa mais motivada, e não desistam de ser mãe se vocês desejarem ser mães, também se vocês não quiserem focar só na carreira, também foquem, independente, e não tenham preconceito com outras mulheres, porque elas engravidam, ou porque elas desejam permanecer trabalhando porque têm filhos, né? Existem muitas variáveis, existem muitas histórias por trás de qualquer aparência, então não desvalorizem as mulheres, os homens não desvalorizam as mulheres, nem as mulheres também sejam intolerantes, né? Porque as mulheres precisam principalmente entender as mulheres, e a maioria dos preconceitos também vem de outras mulheres. Então, força, continuar na luta, e traçar um objetivo, e quando a gente tem um objetivo, a gente só precisa alcançar, independente de como vai ser. É isso. Obrigada, Karen. Daniele? O meu recado para você que está querendo começar a empreender é o seguinte: primeiro, aprenda a aprender de maneira constante. E aí, a partir da aprendizagem, você muitas vezes vai descobrir que você vai precisar modificar hábitos, ideias, a sua mente. Então, aprenda a aprender. Seja humilde. Seja humilde no sentido de entender que você vai errar. Você vai errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas seja persistente. Porque a gente está em um processo constante de aprendizagem. A gente vai errar. A gente vai errar na primeira, a gente vai errar na segunda, a gente vai errar na terceira. Mas a gente está aprendendo. E escolha os ambientes onde você se encontra. Procure pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Eu quero empreender, eu quero ter uma empresa uma empresa de alimentação, uma academia, eu quero ter um negócio que seja meu. Então, procure pessoas que tenham a mesma visão que você. Seja no sentido de investir em você, ou seja no sentido de encorajar você. Às vezes, você tem a ideia, mas às vezes quando a gente não tem pessoas do nosso lado
que nos encorajem, a gente acaba perdendo as forças. Então, esteja com pessoas que te encorajem. E se você não tiver pessoas que encorajem você, ore constantemente. Porque às vezes a gente orando, a gente consegue fortalecer a nossa mente para aguentar as batalhas que vão vir no dia a dia e continuar persistindo. É isso aí. Ótimo, Daniele, muito obrigada. Queria agradecer aos três a presença com relação a esse tema interessantíssimo, né, que é o empreendedorismo feminino, mais no mês de maio, né, no mês das mulheres. E eu não sei se vocês sabem, né, há uma data específica que celebra o empreendimento feminino, devido à sua importância para a sociedade e para o mundo. Dia 9 de novembro, foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2014. Então, assim, ó, é uma data mundialmente celebrada, o empreendedorismo feminino. Com relação à minha mensagem para as mulheres, né, e digo também para os homens, né, os empreendedores, porque é um equilíbrio, como eu sempre digo, né, a força da mulher vem internamente, né, a força de querer vencer, de buscar os desafios, né, e passar por esses desafios. Dependendo da carreira que ela escolher, dependendo do que ela quer ser, sendo mãe ou não sendo mãe, né, escolhendo ser apenas uma profissional, mas saber identificar, né? Tu falaste, né, Daniele, sobre a questão de conhecimento, adquirir conhecimento. Eu passo essa mensagem também. Adquirir o conhecimento. Quer empreender no segmento moda? Conheça, estude marketing, conhecimento da área, planejamento, qualidade de produto, processo, tudo que for interessante. Questões financeiras, né? Saber administrar é importantíssimo. Então, assim, conhecimento, estude que você chega lá. Você falou muito na questão de estar com parceiros, parceria é muito importante. Parceiros que têm o mesmo objetivo. Isso eu digo para parceiro de negócio, parceiro de vida. A Kari comentou muito a questão do filho. Para mim, filho, hoje a minha filha, revendo tudo que eu passei, todas as minhas dificuldades, desafios para chegar até aqui e ver a minha filha feliz, saudável, inteligente e criada, né? Eu vejo assim como vale a pena. E quando as pessoas me perguntam, Cláudia, qual foi o seu melhor projeto? Foi a minha filha, tá? Foi a opção de ser mãe. Então, assim, e unir ao meu dia a dia, né, na minha área profissional, na minha carreira, porque muitas vezes ela me dá força e muitas vezes eu vejo ela. Uma vez, até contar uma situação que eu achei incrível, que como assim os filhos espelham mesmo nos pais, né? Eu estava trabalhando e cheguei em casa, estudei, e ela disse, mãe, vamos jantar? Se vamos, a mãe já vai fazer o janta e já voltamos, que a mãe tem compromisso, né? Tem que amanhã entregar um projeto, enfim. Eu só sei que nós jantamos, na hora de sair, de levantar da mesa, ela era menorzinha, ela devia ter uns 9 anos. Ela assim, deixa que eu lavo a louça da janta, porque você precisa se concentrar no seu trabalho. E eu estou aqui para te ajudar, como você sempre me ajudou. Então, aquilo para mim foi incrível. E fechou. E eu disse assim, cara, eu fiz o projeto correto, né? É o que eu esperava da reação, da parceria, né? A parceria que nós adquirimos, a parceria de vida, parceria no lado profissional. Tá. Engenheira Luísa, eu gostaria de escutar também você com relação ao empreendedorismo, a definição de empreendedorismo. Oi, Cláudia, boa noite. É um prazer estar aqui falando no NESUL, nesse papo de domingo, de um tema tão importante quanto o empreendedorismo feminino, né? Eu vejo que está crescendo cada vez mais, e isso é muito bom de estar vendo, né? E o que eu acho muito interessante no empreendedorismo feminino é que incentiva sempre muitas mulheres a fazerem parte do negócio, né? Sempre quando tem um novo negócio formado por mulheres, sempre convida novas mulheres a fazerem parte disso ou abrirem novos, é sempre com muito incentivo, não que seja exclusivo de mulheres, né, mas é justamente para ampliar cada vez mais o mercado, ampliar cada vez mais a quantidade de mulheres
incentivando elas a ter o seu próprio negócio e compartilhar do seu conhecimento com o mundo inteiro. Luísa, me diga uma coisa com relação assim, é importantíssimo o desenvolvimento, mas com relação ao desafios do empreendedorismo feminino. A gente vê que agora eu observo que tem crescido bastante, né? Mas sabemos que não foi sempre assim. Então, tem o mercado como um todo, né? As mulheres vêm ingressando no mercado com o tempo, e eu acho que todos esses movimentos que vêm acontecendo também estão incentivando para o lado do empreendedorismo, né? O que é muito bom, e espero que isso se torne cada vez mais amplo, né? E também não fique focado em assuntos específicos, né? Que às vezes as mulheres ficam um pouco limitadas a determinado assunto, é difícil de expandir esse campo. Eu acho que esse é um dos principais desafios, né? De mostrar e de ser inclusivo em ambos aspectos, principalmente na engenharia, né? Sim, ambos aspectos, inclusive na engenharia. Eu pedi para todos os participantes, né, com relação a conselhos e deixar uma mensagem. Então, eu gostaria de escutar você com relação a um conselho para as mulheres, as iniciantes no empreendedorismo, né, ou engenheiras que estão iniciando, montando seu negócio, né, criando seu negócio, e uma mensagem para essas mulheres que estão iniciando essa sua carreira no empreendedorismo. Muita perseverança, insistência, porque é assim que a gente vai vencendo, é um passinho de cada vez, né? Não olhar lá para o topo do negócio, mas ir degrau por degrau, e sempre vamos ter umas às outras. A gente tem sempre muito incentivo. Eu sinto que quando uma mulher abre um negócio, ela está de mão dada com diversas mulheres, com diversas pessoas. Então, tem sempre muito apoio, muita força, muita coragem e seguir até o fim. Pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi mais um Papo de Domingo com a equipe do Nesul. Escrevam, né, para nós, passem um e-mailzinho nas nossas redes sociais, estão no nosso canal Identificação. Vocês nos encontram no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e aqui no YouTube. Sugestões de temas para o nosso Papo de Domingo. Lembrando que a partir do próximo domingo, a partir de junho, ele será ao vivo. Então, com a participação de todos que nos seguem e quem não nos conhece, venha conhecer. Então, muito obrigada para todos que estavam aqui presentes. Obrigada pela parceria, pelo ponto de vista e pelo conhecimento que vocês trouxeram, que enriqueceram muito o nosso papo de domingo. Um abraço a todos e desejamos uma boa noite. Muito obrigada.